Espírito Santo, que nós, com nossa família, possamos estar aqui, ó Deus, reunidos e aliançados nesse projeto, e sendo por Ti abençoados para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, se acomode no seu lugar. Eu estou, assim, muito feliz de estar começando o estudo nesta carta, porque eu sei do teor de todo o seu conteúdo e sei que nós precisamos do que Deus estará falando aqui através do apóstolo Pedro conosco. Essa carta, ela faz parte de um grupo de 7 cartas no Novo Testamento, que são chamadas de epístolas gerais. Preste atenção, por favor. Então, a carta que nós vamos começar a estudar hoje, primeira epístola do apóstolo Pedro, faz parte de um conjunto de 7 cartas do Novo Testamento, chamadas de epístolas gerais. Elas são chamadas assim para diferenciar das outras cartas, das outras epístolas, que são todas as outras de autoria do apóstolo Paulo, e então são chamadas de epístolas paulinas. Mas não é só isso que as diferencia. As de Paulo, elas normalmente são endereçadas a destinatários objetivos, ou pessoas, ou congregações de localidades objetivas. Nós já estudamos algumas aqui. Por exemplo, nós já estudamos a carta de Paulo aos Gálatas. Então, aquela carta foi escrita a uma igreja numa cidade especificamente, a região da Galácia. A gente acabou de estudar a carta de Paulo aos cristãos da cidade de Colossos, a carta aos Colossenses. Então, uma carta com destinatário especificado. As cartas gerais não têm esse detalhe, não têm essa característica. Elas foram escritas por apóstolos do Senhor, mas elas estavam endereçadas a toda a cristandade do primeiro século, que estavam, então, sendo orientados pelos apóstolos conforme a direção do Senhor. É muito importante nós fazermos uma distinção aqui. Eu gostaria de, então, considerar um texto com você que está no livro de Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13, e voltaremos já para a 1 de Pedro. Mas aqui em Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, Lucas 6, versos 12 e 13. Está escrito assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Você está prestando atenção no texto que está aí na sua mão? Então me identifique, por favor. Quem é que está fazendo alguma coisa no versículo 12? Identifique o sujeito, quem é? Jesus. E o que ele está fazendo? Então, Jesus está fazendo uma oração. Também está especificando o lugar onde foi orar. Onde? Também está especificando quanto tempo durou a oração dele. Observe esses detalhes, tá? Então, o versículo 12 nos diz que essa pessoa maravilhosa, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi ao monte para falar com Deus, o Pai. E a oração dele durou a noite inteira. Quando ele desceu do monte, ele tomou a decisão que certamente ele subiu ao monte para buscar a direção do Pai a respeito dessa decisão. Porque ele sempre afirmava e demonstrava que o seu agir estava sempre em harmonia com a vontade e o agir do Pai. Por que o ministério de Jesus foi tão próspero e ele conseguiu cumprir completamente tudo aquilo que estava colocado na responsabilidade dele? Porque ele não fazia nada sem absoluta obediência aos propósitos e maneiras estabelecidos pelo Pai. Então, ele deixou esse exemplo para nós. Alguém poderia dizer, mas ele não precisava nem orar, ele era o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas ele deixou esse exemplo para nós. Aí, no versículo 13, diz o que ele já estava pronto a se decidir após aquela noite de oração. Então, diz que quando já era dia, ele fez o quê? Fala quantos discípulos ele chamou? Não. Lê de novo aí. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Deles quem? Então tinha só 12? Não. Então não fala quantos discípulos no total ele chamou a si.
Significa que ele tinha muitos discípulos, muito. Você lembra que há uma oportunidade, por exemplo, em que ele vai mandar 70. Lembra dessa passagem? Eu não vou lembrar de cor onde está escrito, mas você vai lembrar desse fato. Ele envia 70 de 2 em 2 para fazer uma jornada que iria preparar o terreno, porque ele iria em seguida também naqueles mesmos locais. Mas ele enviou os 70 de 2 em 2. Então, ele não tinha só os 12. Fica claro isso aqui, não fica? Diz que ele, depois de uma noite de oração no monte, ele de manhã desce, e se fosse eu ou fosse você, não queria nem olhar para a cara de ninguém, ia caçar uma cama e ia dormir, né? Mas ele estava pronto para trabalhar, depois de uma noite de oração no monte. Então, ele chama a si os seus discípulos, que o texto não diz o número exato, mas diz que no meio daquela quantidade de discípulos, ele separou e deu a eles uma diferenciação dos demais. Chamou esses 12 de quê? Apóstolos. Então, ele deu essa nomenclatura para 12 deles, não para todos eles. Isso é muito importante de nós compreendermos, porque a função desses 12, dali por diante, seria de serem uma ferramenta, um instrumento especialmente usado no segmento do ministério de Cristo, depois da ascensão do nosso Senhor. E uma dessas funções, talvez a principal delas, seria justamente receberem do Espírito Santo a unção e a inspiração para construírem os textos que trazem para nós os ensinos doutrinários da fé cristã. Então, só apóstolos foram usados para escreverem as cartas direcionadas às igrejas, logo em seguida, dando coordenadas, direção, ensinamento sobre a conduta cristã, sobre as práticas cristãs. Então, o próprio Senhor Jesus fez essa diferenciação. Nesse aspecto, nós podemos dizer que não há mais apóstolos como aqueles 12. Eu não quero te dizer que uma denominação ou outra não possa usar essa nomenclatura hoje. Pode, não tem problema. Apenas a gente compreendendo que os de hoje não têm esse destaque que aqueles 12 tiveram. Porque aqueles receberam uma unção que ninguém mais depois deles recebeu. Tipo, esta unção de construir, de compor, de escrever o texto que iria completar as Sagradas Escrituras. Ficou claro? Amém? Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, antes de darmos seguimento para outros textos, é que haviam vários e ele destacou 12. Olha só a liderança de Jesus Cristo. Você acha que conhecendo o ser humano como ele conhecia, e lá na frente, por exemplo, dentre os 12 mesmo, ele viu muita concorrência, porque houveram não apenas uma, mas várias situações em que Jesus precisou apartar as discussões deles, porque eles estavam entre si discutindo sobre quem era o mais importante, quem era o principal, quem era o primeiro, dentre os 12, que já haviam recebido destaque, no meio da maioria, da totalidade. Então, você vê, imagina esse momento aqui. Ele tinha um número muito maior de discípulos, mas ele tinha um projeto, e ele precisava concluir esse projeto lá na cruz do Calvário, e isso iria se cumprir daí a pouco tempo. O ministério dele, ele foi inaugurado quando ele tinha 30 anos de idade e se encerrou aos 33. Ele sabia que esse não seria o tempo hábil para transmitir tudo que precisaria ser transmitido. Então, ele usaria esses 12 apóstolos depois da sua crucificação, ressurreição e ascensão. Então, ele não podia abrir mão desse projeto, ele precisava de pessoas especialmente separadas, especialmente treinadas, especialmente revestidas de poder para o que seria feito depois. Se ele se preocupasse com a aprovação o tempo todo em tudo que ele fizesse, ele não podia ter feito isso aqui. Porque ele separou 12 e os destacou entre a totalidade. Muitos daqueles que não foram separados como apóstolos devem ter ficado de beicinho, devem ter ficado de narizinho torcido, porque isso é próprio do ser humano. O ser humano, ele está pronto para ele ser exaltado, mas ele se irrita quando o outro é. Você vai ver que mesmo no meio dos 12, lá na frente dá problema. Eles começam a discutir entre si para saber quem dos 12 era mais importante. Você imagina esse momento aqui.
Mas Jesus Cristo não se acovarda diante dos sentimentos mesquinhos do ser humano. O que ele tem que fazer, ele faz. A gente não bota limite nele. Você vai ver no meio do povo de Deus, ele às vezes exaltando pessoas, e ele, quando exalta determinadas pessoas, outras ficam irritadíssimas. Ele deixa de exaltar então, porque o outro está irritado? Porque ele não come na nossa mão, nós não somos senhores dele, ele é que é senhor da igreja. Então ele não fica preso ou restrito ou atrasado pelas meninices dos cristãos. O que tem que ser, será. E ele fica em observação para identificar aqueles que maduramente lidam com o seu jeito de agir, com a sua forma de trabalhar, naquilo que é dele mesmo, a igreja, chamada o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, muito bem, voltemos para a 1 de Pedro. Então, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, e agora ele vai identificar a quem ele está escrevendo. Ele não diz nome de pessoas, ele cita algumas regiões, mas nem é nas regiões que eu quero focar. Eu quero focar nas duas palavras que ele usa para descrever as pessoas que são os destinatários da sua carta. Ele usa a palavra peregrinos e ele usa a palavra dispersão. Peregrinos e exilados seria a mesma coisa. Então, meus queridos, eu preciso ir com você para um texto onde a gente vai encontrar o momento em que esse evento acontece na história da cristandade, de os cristãos serem transformados em peregrinos, tá? Conforme Pedro os está classificando aqui nesse texto. Só para a gente se situar e entender as circunstâncias que levaram o Espírito Santo a inspirar o apóstolo Pedro para escrever o que nós vamos estudar aqui. Então, por favor, Atos capítulo 8, nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 4. Vocês hoje vão me estranhar, eu vou falar bem devagarinho, porque senão vai me dar uma crise de tosse aqui, eu não vou poder falar nada. Então, a tosse está me segurando. Atos capítulo 8, encontramos? O texto diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, faziam o quê? Então, muito bem. Quando o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo assim: eu estou escrevendo essa carta e dirigindo esses ensinamentos que passarei a apresentar a vocês, que são os cristãos peregrinos e dispersos. O que aconteceu para os cristãos receberem esse título naquele primeiro século? Tudo começa a partir desses capítulos iniciais no livro de Atos dos Apóstolos. Especificamente o texto que nós acabamos de ler, no capítulo anterior, capítulo 7, ele vai falar do primeiro mártir do cristianismo, que foi o diácono chamado Estevão. Ele foi condenado à morte por ser um pregador do evangelho de Cristo. Ele foi condenado e executado. A morte dele foi determinada que seria por apedrejamento. E, de fato, toda a população foi convocada e cada qual tomou em suas mãos as pedras e ele foi apedrejado até sucumbir ali. E morreu por uma única razão: ser um cristão leal a Cristo, pregador do evangelho de Cristo. Então, ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a derramar o seu sangue por lealdade a Cristo, o primeiro a enfrentar a morte, para não abrir mão da sua lealdade a Cristo. Logo em seguida, esse evento provocou um movimento mais intenso ainda do judaísmo,
Nessa oportunidade ainda, apenas o povo de nacionalidade judia estavam perseguindo os cristãos. Lá na frente, a partir do capítulo 12, você vai ver que os líderes romanos também engrossaram essa perseguição e não apenas passaram a perseguir os cristãos, mas também os judeus. Mas nesse ponto aqui, a perseguição era toda movida por judeus, que não haviam se convertido, que rejeitavam a Cristo, que não recebiam a mensagem do Evangelho, enfim. O que eles estavam fazendo? Representados por esse líder do judaísmo, aqui chamado Saulo, que a gente conhece a história da conversão dele, relatada no capítulo 9 de Atos, que depois da conversão passa a se chamar Paulo, mas aqui ainda era um perseguidor da igreja. Então, depois de concordar, de legalizar aquele julgamento sobre Estevão e o apedrejamento dele, Saulo continuou movendo as forças dos soldados judeus na perseguição aos cristãos. A coisa foi de uma ferocidade tal que muitos cristãos, eles simplesmente tinham as suas casas invadidas de uma hora para outra. Podia acontecer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, simplesmente a porta era arrombada. E os soldados do templo invadiam, se tinham informação de que ali moravam cristãos, e eles eram arrancados do seu domicílio, eles eram levados para julgamento, lhes era dada a oportunidade de renegar a fé cristã. Se não o fizessem, eles eram encarcerados, eles eram aprisionados, eles eram tratados como bandidos, como pessoas violentas, e de modo violento eles eram tratados. Alguns tiveram tempo de fazer aquilo que está dito aqui. Diz que eles conseguiam fugir, sabendo que isso estava acontecendo e que chegaria logo às suas portas. Algumas famílias cristãs tiveram tempo para sair, para fugir daquele aprisionamento. Só que no ato da fuga, eles tiveram que abrir mão de tudo que lhes pertencia. Eles tiveram que sair única e exclusivamente com a roupa do corpo. Não dava tempo de contratar um caminhão de mudança, não dava tempo de negociar a casa. Vou ver para quem que eu vou vender e embolso o dinheiro, e quando eu chegar no outro lugar, eu compro o outro lugar para eu morar. Não dava tempo. Eles tinham que fugir enquanto os soldados do templo estavam pegando outras famílias. E eles estavam, nesse momento, tomando uma decisão. Ou nós vamos nos apegar aos nossos bens, às nossas coisas, e renegar a nossa fé em Cristo, e podemos fazer isso, ou esse é o momento da nossa decisão, ou esse é o momento de nós darmos um salto de qualidade na nossa experiência de fé, ou esse é o momento de nós definirmos completa, profunda e radicalmente a nossa lealdade a Cristo Jesus a qualquer custo. Eu não te digo que todos os cristãos, nessa oportunidade, mantiveram a sua lealdade a Cristo. Porque se você for estudar a história do sofrimento dos cristãos no primeiro século, você vai encontrar registros, não na Bíblia, mas na literatura secular, de cristãos que eles não conseguiram enfrentar a morte, eles abdicaram da fé. E nós nem podemos julgá-los. Eles viam não só o seu próprio martírio, homens viam o martírio das suas esposas, mães viam o martírio dos seus filhos, e alguns não tinham estrutura para enfrentar isso. E houveram casos de pessoas que renegaram a fé. Você vai encontrar casos assim também na história da igreja na Idade Média, na época das incursões do Tribunal da Inquisição Romana, quando perseguia também os chamados hereges, os que não se prostravam aos dogmas do catolicismo, eram considerados hereges. Então, das duas, uma, ou eles se declaravam católicos romanos, ou eles eram queimados vivos em fogueiras públicas. E muitos se deixaram queimar, e outros não suportaram a pressão e abdicaram da fé. Então, foi um momento de decisão pessoal, particular. Não houve um comando de uma liderança local ali em Jerusalém, dizendo, todos estão proibidos de abandonar a fé. Não houve isso, porque não é assim que se mantém a lealdade a Cristo. Não houve uma palavra de Pedro, então,
líder da igreja em Jerusalém, ou Tiago, irmão de Jesus, principal líder da igreja em Jerusalém, dizendo para aquela cristandade toda: fiquem firmes, vocês estão recebendo uma ordem do seu líder espiritual, não neguem a fé, enfrentem a morte. Não houve isso, porque ninguém força ninguém à lealdade a Cristo. Isso é coisa totalmente individual. É cada um que sabe e se está trabalhando para ter essa estrutura ou não. É cada um de nós que sabe que tipo de cristianismo nós estamos abraçando e desejando e aceitando em nós. Um cristianismo apenas de comodismo, de acomodação e de sermos servidos pelas bênçãos que o cristianismo promete, ou se de fato nós estamos aceitando, como num quartel, o treinamento que o nosso general nos dá, para nós sermos guerreiros, sermos valentes, sermos pessoas ousadas, para enfrentar, se preciso for, até a morte, mas não renegar o santo nome de Cristo Jesus. Então isso não era uma imposição, foi uma decisão individual. Cada cristão teve que, diante daquele momento probatório, gravíssimo, seríssimo, cada cristão teve que refletir. Cada cristão teve que, sem muita delonga, tinha que ser uma decisão rápida, mas eles tiveram que tomar essa decisão. Ninguém ficou sem tomar essa decisão. Todos tiveram que se posicionar. Agora é a hora de nós darmos uma demonstração que está sendo requerida de nós. E nós estamos prontos, ou para uma coisa, ou para outra coisa. Nós estamos prontos. Nós estamos e estivemos até agora nos preparando para isso. Então, nós estamos preparados para isso, para uma resposta ou para outra. A gente não sabe a hora que a tentação vai chegar. A gente não sabe o momento que a provocação vai chegar, mas uma coisa a gente sabe: eu estou me preparando para dizer sim ou não à minha lealdade a Cristo. O cristianismo que eu tenho vivido, a maneira como eu tenho levado a minha experiência cristã, a forma como eu tenho buscado ou não esse crescimento espiritual, deixa claro para o que eu estou de fato me preparando. Para me manter leal ou para abrir mão, por nem tão grande pressão quanto aqueles cristãos enfrentaram. Então, eles estavam prontos. Alguns prontos para recuar, outros prontos para permanecer fiéis a Cristo. Esse foi um momento importantíssimo na história da fé cristã. Então, aqueles que mantiveram a sua lealdade a Cristo, naquele momento, abriram mão de tudo de material que eles tinham até então. Eles saíram com a vida. Eles saíram com a vida, saíram com o seu corpo, saíram com o que tinha no seu corpo, as vestes que tinha no seu corpo. Não dava para carregar nada. Para onde eles iam? Destino incerto, por enquanto. E alguém poderia pensar assim: ainda bem que os líderes deles estavam adiante deles, né? Daqueles que particularmente, pessoalmente, individualmente tomaram essa decisão. Ainda bem que os líderes estavam lá, dando suporte, dando orientação, impondo as mãos sobre a cabeça, orando, aconselhando. O texto diz claramente: os apóstolos não conseguiram escapar. O texto diz claramente: a membresia que conseguiu sair antes de as suas casas serem invadidas, partiu, largando tudo para trás. Mas eles foram sem um dos apóstolos, que era líderes deles até aquele dia. Eles foram dessa forma. Os apóstolos foram capturados antes. Se você seguir a leitura do livro de Atos, você vai ver que poucos capítulos depois, no capítulo 12, o líder maior da igreja em Jerusalém, que era o apóstolo Tiago, foi morto por ordem de Herodes. Então, eles saem, abriram mão de tudo, não tinham um dos líderes, um dos apóstolos, um daqueles anciãos em que eles tanto confiavam e que era o suporte deles, não tinham. Mas eles tinham tudo de que eles precisavam. O que você acha que eles tinham? Tinham a presença de Cristo, tinham a palavra de Cristo, tinham o Espírito de Cristo na vida deles. Eles tinham tudo de que eles precisavam para tomar aquela decisão. E aí eles saem e a gente pensa: nossa, mas eles devem estar mal.
Eles devem estar acabados, eles devem estar revoltados, eles devem estar indo murmurando, eles devem estar indo balangando beiço, igual diziam nossos antigos antepassados, murmurando mesmo, revoltados, nervosos. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz no versículo 4? Lê para mim. No entanto, anunciando, que palavra, irmãos? O Evangelho. Anunciando o Evangelho. Olhe para mim, por favor. Então, os que saíram, depois de toda essa abnegação, não saíram revoltados, não saíram murmurando, eles saíram trabalhando para o Rei Jesus. Eles saíram anunciando o Evangelho. Com que propósito se anuncia o Evangelho, gente? Hein? De que as pessoas se convertam. A gente não anuncia o Evangelho para matar a curiosidade de alguém, para distrair alguém, para divertir alguém. O Evangelho é uma matéria que tem um objetivo certo. Se anuncia o Evangelho para alcançar almas para Cristo, para que as pessoas tomem a decisão de assumirem compromisso de lealdade a Cristo. Ora, mas como eles podiam fazer isso? Se a lealdade a Cristo levou eles a perder tudo que eles tinham. Não era para eles pararem e falar assim, tá bom, eu caí nessa, mas eu não vou induzir ninguém a cair. Olha o que eu fiz da minha vida. Depois que eu fiz essa aliança com Cristo, eu perdi tudo. Eu achei que eu estava indo para ganhar, para ficar rico, entendeu? Para poder acumular bens. Eu achei, não, eu me aliei a Cristo para perder tudo. Então eu não vou anunciar esse Evangelho para ninguém, porque eu não quero que ninguém passe o que eu estou passando. Talvez fosse essa a reação dos cristãos dos nossos dias, mas não daqueles. Eles, com muita convicção, não foram murmurando, não foram reclamando, não foram lamentando. Eles foram a plenos pulmões, anunciando o Evangelho que salva. Evangelho que salva, mas que requer uma lealdade a qualquer custo. Então, eles tinham uma palavra e eles tinham o seu próprio exemplo para apresentar às pessoas. Eles não apresentavam um evangelho barato. Não tinha como eles apresentarem um evangelho barato. Porque o evangelho para eles não era barato. O evangelho estava requerendo deles, não era uma coisa ou outra, não era um sacrifício ou outro. O evangelho estava requerendo deles tudo o que eles tinham. Então eles pregavam o evangelho das benesses temporais? Não. Ainda que o Evangelho ofereça bênçãos temporais. Mas não era esse o Evangelho que eles pregavam. Eles pregavam o Evangelho da vida eterna. O Evangelho de Cristo que não prioriza a vida terrena, mas prioriza a vida eterna. Então, quando eu retorno para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Pedro está conversando com esse povo. E os que depois deles passaram pelas mesmas situações. Pessoas que agora estão 10, 20, 30 anos depois deste evento registrado no capítulo 8, eles não conseguiram voltar para o seu domicílio. Eles não conseguiram voltar para a sua cidade de origem. Eles, pelo contrário, eles ora estavam num lugar e ali fixavam e levavam uma rotina organizada, daí a pouco eles tinham que fugir de novo. Porque o Império Romano endossou a perseguição do judaísmo em cima dos cristãos, e a coisa foi ficando um cerco que quase não tinha para onde escapar. Então o apóstolo Pedro vai conversar com esse povo, vivendo esse evangelho, e conversando com eles, já os classifica do jeito que, segundo a didática de Pedro, era como eles deveriam se identificar, e isso os ajudaria a entender e enfrentar tudo o que eles estavam passando. Inicialmente, Pedro os chama de peregrinos. Peregrino, se eu te der uma definição bem literal aqui para os nossos tempos, é o nome que se dá a alguém que está em regime de residência temporária. Peregrino é o nome que se dá a alguém que está em residência temporária.
Deu para entender? Tá? Então o apóstolo usa essa palavra e diz para eles, sabe o que vocês são? Peregrinos, ou seja, residentes temporários. Aí eles poderiam dizer para Pedro assim, ora, mas você nem precisa nos dizer isso, porque as circunstâncias que nós estamos enfrentando, iniciou lá em Jerusalém, quando tivemos que de uma hora para outra sair com a roupa do corpo, e mesmo depois disso, seguidamente, ficando em um lugar um pouco de tempo, e daí a pouco tendo que fugir outra vez, nós sabemos o que nós somos, nós de fato somos peregrinos, nós somos residentes temporários, nós nunca sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. Porque a população de um lugar pode ser receptiva à nossa presença e à nossa pregação, e então a gente vai ficando. Mas se de repente eles criarem um tumulto e se revoltarem contra nós, a gente tem que sair correndo, a gente tem que fugir. Então qualquer lugar onde a gente fixar a residência, Pedro, será provisória essa residência. Por quê? Nós estamos vivendo nesse regime de perseguição por conta da fé cristã. Pedro diz, não é disso que eu estou falando. Ainda que, de fato, vocês estão vivendo literalmente esse regime de peregrinação, no caso de vocês é literal. Vocês realmente, ora estão morando num lugar e ora têm que correr e morar em outro lugar. Mal se organizam lá, tem que correr e fixar residência em outro lugar. Então vocês literalmente são peregrinos. Mas eu estou usando a expressão peregrino no outro sentido. Eu estou usando a expressão peregrino no sentido espiritual. Pedro queria que eles entendessem o seguinte, mesmo que vocês nunca tivessem tido que sair de Jerusalém, mesmo que vocês nunca tivessem tido que mudar da sua terra natal, vocês seriam peregrinos nessa terra. Vocês não são peregrinos quando moram numa cidade, na outra, num estado ou no outro, num país ou no outro. Vocês são peregrinos porque vocês estão na terra, e a terra não é o seu lar. É por isso que vocês são peregrinos. É porque uma vez que vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, uma vez que vocês se aliançaram com o Evangelho e assumiram o compromisso da lealdade a Cristo, vocês foram registrados num outro lugar. Os nomes de vocês foram inscritos como cidadãos de um outro lugar. Então não importa em que lugar vocês morem, vocês podem como cristãos nunca ter que fugir do seu domicílio, vocês podem como cristãos nunca sofrer uma perseguição como essa, podem nunca precisar abandonar a sua terra natal em prova de lealdade a Cristo, mas ainda assim tenha na sua alma essa verdade, na terra tu é apenas um peregrino, porque quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você fez isso de toda a sua sinceridade e vontade, e você assumiu o teu compromisso de lealdade com o Senhor, você recebeu uma garantia da parte dele, de que o seu nome foi registrado num outro lugar. E esse outro lugar é diferente deste lugar, porque esse outro lugar é eterno, e a sua existência lá igualmente será eterna. Vamos ver um texto que também está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Encontramos? Só para a gente ler todos na mesma tradução, vamos ler o que está na projeção aqui? Contudo, não vos alegreis, quem está dizendo isso? Para quem que ele está dizendo isso? Eu estou exigindo muito de você porque você não leu o contexto. Mas alguém sabe me dizer a quem ele está dizendo isso? Aos 70, tá? Aos 70. A gente mencionou agora há pouco que uma oportunidade, ele chamou 70 discípulos, os separou de 2 em 2 e os enviou numa jornada missionária, para que eles fossem anteriormente a Cristo, àqueles lugares, anunciando o evangelho do reino e atendendo as pessoas conforme Jesus fazia e eles haviam aprendido a fazer.
Então, eles ficam um tempo, a palavra não diz quanto tempo dura essa jornada missionária, mas diz que eles retornam e dão relatório para o Senhor Jesus Cristo. E eles estão muito empolgados, eles estão muito alegres, eles estão assim, entusiasmadíssimos. E eles começam a contar, como se Jesus não soubesse, né? Mas eles querem contar, eles querem dizer, foi maravilhoso demais, Senhor. Nós saímos fazendo a obra, nós saímos levando a palavra, sabe, Senhor, pessoas pararam e deram ouvido, pessoas pararam e deram atenção, pessoas pararam e ficavam assim como quem está escutando pela primeira vez a coisa mais maravilhosa que seus ouvidos já ouviram. Pessoas chegaram até nós depois, querendo saber mais alguma coisa. Pessoas trouxeram seus enfermos, trouxeram seus doentes. Pessoas chegaram até nós pedindo que por eles nós orássemos. Pessoas trouxeram seus perturbados espirituais, seus endemoniados, e foram trazidas essas pessoas nas nossas reuniões, e nós oramos por elas. Enfermos foram curados, Jesus foi maravilhoso demais. Houveram pessoas oprimidas de demônios que ficaram libertas, e nós ficamos assim, maravilhados de ver a maneira como a tua obra foi alcançando pessoas, abençoando pessoas, mudando a situação das pessoas. Foi tremendo demais. Aí Jesus falou assim, eu sei. Eles estavam tão empolgados, Jesus parecia tão frio, tão objetivo. Eles falaram assim, eu sei, eu mesmo via Satanás caindo do céu. Eu via ele perdendo o domínio sobre pessoas, sobre famílias inteiras. Eu via, na medida que vocês iam levando o meu nome, o meu nome, o meu nome. Por que Jesus não estava tão maravilhado quanto eles? Porque tudo o que aconteceu, aconteceu por causa do nome de Jesus Cristo. Porque quando ele os enviou, ele falou, vão em meu nome, curem os enfermos, expulsem os demônios e anunciem que é chegado o reino dos céus. Então eles estavam encantados, eles estavam, sabe, abismados de ver a coisa funcionar. Mas Jesus, ele não se empolgou tanto, por quê? Porque ele não tem dúvida nenhuma a respeito de si mesmo. Ele sabe, eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu posso. Demônio cai e cai mesmo. Doença sai e sai mesmo. Algemas são quebradas e são mesmo. Eu via Satanás caindo como um raio, perdendo o domínio, perdendo o controle, perdendo a sua autoridade de perturbar pessoas. E aí Jesus diz uma coisa surpreendente. Ele se volta para aqueles discípulos e fala assim, não é errada a alegria que vocês estão sentindo. É uma satisfação imensa fazer a obra de Deus e vê-la alcançando pessoas. É muito gratificante você ver que Deus te confiou um chamado, te confiou um ministério, te confiou um talento, te confiou um dom, e Ele está confirmando isso, Ele está usando você. É maravilhoso demais ver que você é apenas pó e cinza, mas mesmo assim Ele usa você e abençoa outras pessoas de uma maneira espetacular. Isso é maravilhoso mesmo, essa alegria tem razão de ser, mas eu quero te dizer que essa não é a razão da sua maior alegria nessa terra. Ainda que seu ministério seja importante, ainda que o seu serviço ao Senhor seja importante, ainda que o que você faz com paixão e sinceridade para a obra de Deus seja importante, ainda que ver pessoas sendo alcançadas através da sua vida seja importante, não descuide de uma coisa, manter o teu nome no santo livro da vida. Porque tudo isso, perdendo aquilo, não terá valido de nada para você. E não é isso que ele diz no Sermão do Monte? Quando ele diz assim, naquele dia muitos virão, dizendo, em teu nome, Senhor, nós curamos, em teu nome, Senhor, nós libertamos, em teu nome, Senhor, nós pregamos. E Jesus dirá, naquele dia, para alguns que assim se apresentarem diante dele, ele não dirá, mentira, vocês não fizeram, o ministério não aconteceu, não alcançou pessoas. Ele não nega, ele apenas diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que atuou através de você foi o poder do meu nome. Mas você, embora por conta da simplicidade e da sede dos que você estava atendendo, eles eram atendidos por conta da minha lealdade à fé deles. Mas você não honrou a dignidade do dom que estava sobre a sua vida.
Você não honrou o poder do Senhor que estava sobre a sua vida. Talvez imaginou que o fato de ter um talento, de ter um dom, de ter um ministério, te libera para algumas meninices, te libera para algumas mediocridades. Talvez imagine que a maneira espetacular como Deus te usa faz com que Deus faça concessões para você. Não se engane. A tua maior alegria precisa ser a tua experiência com o teu Salvador, a tua intimidade com o teu Salvador. Se o teu próprio ministério te afastar da tua simplicidade diante dele, então prefira parar com o ministério, porque você vai levar outros, mas você mesmo vai ficar. Jesus está dizendo, não se empolguem tanto, não se entusiasmem tanto, porque isso tudo aconteceu. Porque isso tudo teria acontecido sem você também. Porque a obra é do Senhor, e o Senhor da obra é que faz a obra. Se não fosse tu, eu levantaria outro. Se não for você, eu levanto outro. Eu preciso de pessoas, mas não tem que ser você. Se não for você, a obra não vai deixar de acontecer. Eu levanto outro. Jesus, certa vez criticado pela população de um lugar, por causa do barulho que os que o acompanhavam fazia, ele disse assim, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se esses perderem o ânimo, perderem o vigor, perderem as forças, perderem o comprometimento, se esses, por uma razão ou por outra, disserem, não aguento mais, apesar de todo o suporte que lhes dou, apesar de toda a minha presença na vida deles, preferirem se acovardar e recuar, a minha obra não para por conta disso, porque eu levanto o outro. Jesus é maravilhoso porque Ele só fala a verdade. Ele poderia naquele momento ter alimentado o orgulho, o ego, a vaidade daqueles pregadores, daqueles missionários e dito, vocês são os caras mesmo. Olha, agora vocês vão ficar famosos, agora as pessoas vão tratar vocês como celebridade. Da agora para frente o nome de vocês vai estar estampado nos outdoors. Jesus falou assim, para com isso. Quem fez não foi vocês, foi o meu nome. Quem fez foi o meu nome, quem faz é o meu nome, quem atua é o meu nome. O meu nome está na terra, o meu nome é poderoso na terra. É o poder do nome de Jesus. E ele lhes diz aquilo que de mais importante um crente precisa aprender. Ele diz, sinta uma grande alegria, por conta dessa certeza que eu te dou. O teu nome está lá. Senhor, há momentos que eu me sinto tão triste, Senhor. Por quê, minha filha? Porque eu estou com problemas no meu casamento. Não, realmente, problemas no casamento deixa a mulher um bocadinho triste. Mas quer saber de uma coisa? A razão da sua principal alegria não é teu casamento, é teu nome no livro da vida. Senhor, eu estou tão triste. Por quê, meu filho? Porque eu tentei aquela vaga, eu tentei aquele vestibular, eu tentei aquele concurso, eu lutei e não consegui, eu estou tão infeliz. E o Senhor dirá, eu compreendo, você investiu bastante, lutou e não foi dessa vez. Mas deixa eu te falar uma verdade, a razão da tua alegria não é tua vitória estudantil ou profissional, é que o teu nome está no livro da vida. Isso não poderá ser tirado de você, a não ser que você abra mão disso. Se essa é a razão da nossa maior alegria, todos os dias nós teremos a nossa maior alegria. O apóstolo Pedro está conversando com eles e lhes dizendo, peregrinos vocês são. O que faz de vocês peregrinos? O fato de que judeus se tornaram seus perseguidores, seus algozes, seus inimigos. Eles é que fazem de vocês peregrinos. O que faz de vocês peregrinos?
São os romanos que agora se levantam também para lhes perseguir. O que faz de vocês peregrinos nessa terra? É a sociedade que não te entende, é a sociedade que te esnoba, é a sociedade que te despreza, é a sociedade que zomba de você. São eles que fazem de nós peregrinos? Não. Foi o nosso sim para Jesus Cristo. Isso mudou a nossa situação. Naquele momento nós escolhemos ser peregrinos nessa terra. No momento em que nós ouvimos o Evangelho e nós dissemos, eu quero isso para mim. Eu preciso disso para mim. E não estou brincando. Nesse instante, o nosso nome foi registrado nos céus. O que isso significa? Significa mais do que uma lista, mais do que um rol, mais do que um relatório. Significa uma total transformação das minhas circunstâncias nesta terra. Porque se esse não é o meu domicílio permanente, eu não preciso me apegar excessivamente ao que quer que seja desse lugar. Porque tudo de que eu puder desfrutar neste lugar, eu desfrutarei em termos de temporalidade. Será temporal. O que você já construiu na sua vida? Graças a Deus, eu saí do aluguel, eu tenho uma casa. Nossa, você está sossegado, né? Até o último dia que eu viver. Porque depois que eu respirar o meu último suspiro, eu não preciso mais dela. Tu hoje se locomove de quê? Não, já andei bastante a pé, na garupa de uma bicicleta e de ônibus. E hoje, para a glória de Deus, eu possuo um carrinho. Nossa, que vitória, né, irmãozinho? Seu carrinho é maravilhoso, é para a glória de Deus. Ele me leva mais rápido, então eu posso trabalhar com mais agilidade para o meu Senhor. Mas eu só vou precisar dele até meu último dia de vida, porque depois disso, tudo que é meu, aqui fica. Os tesouros eternos estão sendo acumulados lá. No meu país eterno, no lugar do meu domicílio eterno. Lembra do Sermão do Monte? O que Jesus ensinou? Ele diz assim, não ajunteis. Por quê? Onde a traça corrói, os ladrões roubam e a ferrugem, mas ajuntai tesouros. Então, ele dá uma dupla ordem. Primeiro ele diz, não ajunte. Depois ele diz, ajunte. Quando ele diz, ajunte tesouros, o que ele diz? Mas ajuntai tesouros nos céus. Como assim, Senhor? Eu vou ter que chegar lá primeiro. Não. Os tesouros de lá você ajunta enquanto está aqui. Enquanto está aqui é que você ajunta tesouros lá. Quando você chega lá, você já vai tomar posse dos seus tesouros. Mas o tempo para acumular esses tesouros eternos é este aqui. É o tempo da tua lealdade ao teu Senhor. É o tempo de não ficar com manha, não ficar com infantilidade, sabe, brabo, nervoso, irritado. Sabe, Senhor, estão me perseguindo, sabe, Senhor, não estão me compreendendo, não estão me apoiando, não estão, ó Deus, me entendendo. Eu estou mal, o Senhor diz. Tu é peregrino nesse lugar. Que paixão é essa por esse lugar? Teu coração tem que estar encantado com aquelas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca penetrou no coração humano, mas que o Senhor Deus está reservando para todos aqueles que o amam. Senhor, a vida aqui na terra é muito difícil, não é mesmo, mas tu não está sozinho. Eu estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Tu não peregrina sozinho na terra, não, eu estou contigo na tua peregrinação. Senhor, eu estava trabalhando numa empresa, mas levantaram uma calúnia contra mim. Era calúnia, Senhor, era mentira, mas mentira terrível. Mas o líder concordou, o chefe, o supervisor acreditou. E eu perdi minha vaga, Senhor. Agora eu estou desempregado. Olha, eu não entendo por que o Senhor deixa essas coisas acontecerem. Não é eu que deixo. Tu escolheu essa sentença para tu, quando tu disseste sim para o Evangelho. Porque só o fato de você dizer, eu sou de Cristo, você já atrai perseguição para você. Fizeram isso comigo, que sou o Senhor, não farão contigo, que é apenas um servo do Senhor. Senhor, eu não queria ter que passar essas coisas, mas isso faz parte da jornada cristã. Não existe um modelo de cristianismo autêntico sem as questões de perseguição, de tribulação, de rejeição por uma sociedade alienada de Deus.
e contrária aos padrões de santidade da palavra do Senhor. Nós não deveríamos nos surpreender com nada disso. É justamente para isso que nós recebemos a Cristo e declaramos nossa lealdade a Ele. É para dizer, Senhor, ainda que vivendo no mundo, eu não sou mundano, eu sou celestial. Vivendo no mundo, mas não mundano. Cidadão celestial. Isso não é um castigo, isso é uma honra. Assim Pedro queria que aqueles seus destinatários entendessem. Você não é um peregrino porque teve que sair de Jerusalém e veio parar nessa região aqui. Tu é um peregrino em qualquer lugar que você viva na terra. Por uma única razão. Tu não é mais cidadão do mundo. Tu és cidadão do céu. Amém? Tua alegria completa só vai ser desfrutada quando você chegar no teu lindo país. Naquele lar celeste que Ele preparou para os que o amam e o buscam. Eternidade. Jesus veio trazer o evangelho da vida eterna com Deus, o Criador, o Pai, que me ama, me ama, me ama e tem preparado um lugar para cada um dos que se rendem a Ele. Honram o seu Filho, honram o seu Espírito Santo, honram a sua palavra, reconhecem o seu privilégio de fazer parte desse povo. Não um povo que fica dizendo por aí, nossa, mas eu sou um crente que já não tenho mais confiança em ninguém, eu sou um crente que já não consigo me adaptar em igreja nenhuma, eu sou um crente que tudo quanto é pastor não consegue me convencer, eu sou um crente que acha que está sempre tudo errado. Tu não é crente. Não tem noção do que é ser crente. Tu só entende a tua crença nas dimensões humanas e terrenas. Você nunca viu a face do seu Deus, o Todo-Poderoso? Porque se tu tivesse vivido uma experiência séria e sincera com Ele, tu saberia dizer uma única coisa: eu sou dele e Ele é meu. Eu sou dele e Ele é meu. Eu sou dele e Ele é meu. E a sua bandeira sobre mim é o amor. Ninguém me impõe, ninguém me obriga, eu quero ser dele, eu me entrego para ele, eu pertenço a ele. Qualquer lugar da sociedade que alguém perguntar alguma coisa a meu respeito, a primeira informação que me interessa dar, eu sou de Jesus Cristo. Mas como alguém com apenas 15 anos diz isso? Digo porque Ele não me desprezou pelos meus poucos anos. Ele se apresentou a mim e eu estou totalmente rendida a Ele. Então no alto dos meus 15 anos eu digo, eu sou de Jesus Cristo. Mas como você, com seus 70 anos, tem coragem de a essa altura da sua vida mudar de religião? E esse de 70 anos vai virar e vai dizer, eu não me envergonho dele, ele não se envergonha de mim. Eu só posso dizer uma coisa, depois de mais de 50 anos, fazendo coisas que tanto afrontavam a santidade dele, ele me chamou, ele me amou, ele me aceitou. E eu sou dele, eu sou de Jesus Cristo. Isso significa muita coisa. Isso significa não nos esconder e nos expor. Ah, mas se eu falar, vão começar a rir de mim, eu estou pronto para isso. Mas se eu falar, vão começar a pegar no meu pé, eu aguento isso. Mas se eu for trabalhar na igreja, começa o povo a me perseguir, eu aguento isso. A única coisa que eu não aguento é perder a minha vida com Ele, porque Ele é meu tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele não é a maioria do que eu possuo, Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso ter, Ele é tudo que eu desejo ter. O apóstolo Pedro está conversando com crentes que viveram situações diferentes dos crentes dos nossos dias aqui no Brasil.
Porque hoje as pessoas se tornam crentes pensando assim, a minha vida vai mudar, eu vou passar a ganhar mais, entendeu? Eu vou dar o dízimo e depois eu esfrego isso na cara dele. Eu digo, tu sabes, eu sou dizimista, hein? Eu sou dizimista. Faz chover prosperidade na minha casa, o senhor tem que resolver isso para mim, porque agora eu sou dizimista. Eu vou me tornar crente, porque esse negócio funciona, esse negócio dá certo. Me cura, o senhor tem que me curar, agora eu sou crente. Os cristãos naquele primeiro século, eles se entregavam a Cristo para ganhar? Não. Sabendo que iam perder tudo. E estavam prontos para isso. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, meus irmãos. Que nós entendamos do que se trata. As coisas que Deus vai falar conosco a partir das terças-feiras de hoje em diante. Ele vai falar de um nível, de uma qualidade espiritual que nós ainda não temos. Mas precisamos começar a adquirir. Porque nós estamos ficando aborrecidinhos por muito pouca coisa. Nós temos ficado queimadinhos por muito pouco. Nós murmuramos por muito pouco. É coisa muito sem vergonha que tira a nossa alegria. Coisa muito boba, sem valor, medíocre. Os crentes dos nossos dias, nós temos sido uma igreja que temos afrontado ao Senhor com essa nossa atitude. O salmista diz assim, que nós devemos entrar pelas portas do Senhor, pelos átrios do Senhor, louvando e exaltando Ele, só pelo privilégio de poder atravessar esses portais. E muitas vezes nós entramos pensando, nosso Deus, que hora será que esse culto vai acabar? Nossa, eu já estou tão cansado, só Deus sabe que hora que eu levantei hoje, que hora que eu vou ter que levantar amanhã. Nosso Deus, esse louvor não vai acabar e essa pregação arrastando dessa maneira. Ai meu Deus, fulano de tal está aqui e não vou nem sentar perto, não aguento, não suporto. Tudo errado, tudo errado. E Ele é tão cheio de misericórdia que Ele não nos fulmina. Mas Ele vai tratar conosco neste lugar, no estudo deste livro. Tudo aquilo que eu preciso aprender, eu estou pronta para aprender. Alguém mais pode dizer isso? Não para mim, mas para o Espírito Santo de Deus. Eu tenho dito, irmãos, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Uma igreja não cresce meramente porque o número de membros dela cresce. Aos olhos do Senhor, uma igreja cresce quando os membros dela amadurecem. Isso é que é crescer. Ainda que a quantidade tenha seu valor e tenha sua importância, sem dúvida nenhuma, porque Deus ama todos os homens e quer alcançar a todos. Mas o fato de uma igreja estar superlotada, abarrotada, não significa na matemática divina que isso é crescimento. Crescimento é quando o povo que se reúne naquele lugar é maduro, é consciente do seu privilégio de pertencer ao corpo de Cristo. Que o Espírito Santo trate conosco, que nós possamos entender, Deus, acabou, para mim, acabou o tempo da murmuração. Tem pessoas nesta igreja que não sei se consciência tem, mas a sua fama é de murmurador. Só reclama, só reclama, só reclama. O que dizem de nós? Às vezes o que nós dizemos de nós mesmos é uma coisa, mas os que os outros estão dizendo é outra coisa. E às vezes é importante ouvir os que os outros estão dizendo, e às vezes parar de achar, nossa, mas estão falando mal de mim, talvez a culpa é minha mesmo, eu estou dando motivo para isso. Uma das coisas mais escandalosas no meio cristão evangélico é murmuração. Por que uma pessoa tem que murmurar? Por que uma pessoa tem que resmungar? Se ela não está satisfeita com alguma coisa, tem outras formas de lidar com isso, tem ou não tem? Por exemplo, vai em quem de direito e conversa olho no olho, isso não é mais bonito? O que você acha? Isso não é mais bonito? Ah, não quero nem conversa, para mim acabou. Tudo bem, tem só uma igreja na cidade? Uma coisa eu te falo, o Espírito Santo está pronto para fazer coisas grandes nesse lugar. Mas Ele não está aqui para adular crente manhoso e infantil. Ele está aqui para levar a gente, nem que seja um safanão. Cresce, agora tu cresce. Passa teu dia adorando, passa teu dia louvando.
Passa teu dia engrandecendo o nome do Senhor. Toda vez que a afronta vier, toda vez que a perturbação vier, toda vez que os problemas vierem, lembra do que Jesus falou. Alegre-se, alegre-se, teu nome está escrito no céu. Lembra disso. Tudo mais é suportável, tudo mais é passageiro. Nós somos peregrinos aqui. Esse aqui não é o nosso domicílio permanente. Nós vamos para um lindo país. Por favor, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Deus falou ao seu coração nessa primeira ministração. Você está tendo noção de como Ele vai trabalhar conosco aqui? Eu tenho certeza que Ele vai nos curar de muitas coisas. Não tenha receio. Ele toca na nossa vida não é para nos matar, é para nos curar e nos dar vida, nos dar vigor. Pode acreditar, o Espírito Santo nos ama. Lida conosco com o máximo da paciência. Mas chega uma hora que Ele próprio diz, eu não posso compartilhar com meninice, agora tu vai crescer. Eu estou pedindo muito a Deus que essa igreja cresça, que essa igreja amadureça, que as mulheres dessa igreja sejam mulheres maduras, sejam mulheres sábias, sejam mulheres prudentes, que os homens dessa igreja sejam centrados, homens sérios. Sabe o que é homem sério? Homem sério não é homem de brincadeira, de jogar conversa fora, não é homem de jogar conversa fora, homem de Deus é homem sério. Conversa sim, mas conversa coisa proveitosa, coisa que presta. Que os jovens dessa igreja honrem a obra de Deus na sua vida, na sua mocidade. Porque muitos pais de vocês hoje dizem, quem me dera se na sua idade eu tivesse conhecido a Cristo. Eu não teria experimentado tanta coisa quanto eu experimentei. Pois você jovem, adolescente, você está tendo esse privilégio, honra isso. Honra isso. Feche os seus olhos, por favor. A gratidão domine o nosso coração nesta noite. Pensa, isso é importante para você? Saber que o seu nome está escrito no céu? De verdade, isso tem algum valor para você? Conversa sobre isso com Ele então agora. Imagina que não é pelos nossos méritos que o nosso nome foi parar lá. Foi por causa do amor dEle. Foi por causa do amor e da misericórdia dEle. Então agradece, agradece, agradece. Engrandece Ele por isso. Fala alguma coisa que diga para Ele que você dá valor para o fato do seu nome estar escrito nos céus. Não é que as suas lutas e os seus problemas não tenham importância. Ele está pronto para cuidar e você sabe que Ele cuida. Quantas vezes Ele já te livrou? Quantas vezes Ele já nos livrou? Ele sabe que nós precisamos dEle. Mas Ele quer que nós paremos de ser tristes, paremos de ser resmungões, paremos de ser murmuradores. Nós tenhamos um coração agradecido, um coração que adora, um coração que adora, um coração que reconhece a bondade de Deus. Ele nos amou. Aleluia. Conversa com Deus, conversa com Ele. Agradece pela tua salvação. Ao vento de tua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluia. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto Ele me quer. Aleluias. Poderoso Deus. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Toca na nossa vida, Deus. Transforma-nos, Espírito Santo, em verdadeiros adoradores, Senhor. Movidos pela gratidão, movidos, Senhor, pelo reconhecimento da Tua glória, da Tua grandeza, Pai. Que o nosso foco não sejam as lutas, as provas. Que o nosso foco seja o Seu amor em nós. Que Ele inunde a nossa alma nessa noite. Que o amor ao Senhor, o amor do Senhor
inunde a nossa alma, inunde a nossa alma. Poderoso amor de Deus. Vejo mais minhas aflições. Aleluia.